A paz do Senhor Jesus a todos, aqui é a tia Érica e hoje aqui no canal vai ter uma história muito legal. Mas antes da tia Érica começar, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com todos os seus amigos para que todos venham conhecer as verdades bíblicas. A história de hoje está no livro de Juízes, especificamente nos capítulos 8 e 9. Glória a Deus. Se quiser, pode pegar a sua Bíblia, tá bom? Pode pegar a sua Bíblia para você ir acompanhando. Bom, o livro de Juízes, a tia Érica já falou que é como se fosse um ciclo. Mas, tia Érica, o que é um ciclo? Um ciclo, imagine um círculo, né? Uma coisa redonda, uma bola. E ela não tem fim, né? Ela vai indo, ela não tem fim. O livro de Juízes também é assim. Toda vez que Deus levantava um juiz, o povo obedecia a Deus. Quando esse juiz morria, o povo decaía e começava a adorar outros deuses. Ficava escravo de outros povos e começava a clamar a Deus. Deus levantava um novo juiz e assim por diante. Quando o juiz morria, né, o juiz libertava o povo com a ajuda de Deus, o juiz morria, o povo voltava a adorar Baal, clamava a Deus porque virou escravo, Deus levantava um novo juiz. O livro inteiro é assim, crianças, o livro inteiro. E vamos falar hoje de um juiz chamado Gideão. Crianças, um belo dia, Gideão estava malhando trigo no lagar. Tia Érica, malhando trigo no lagar? O que é isso? Então, naquela época, o povo de Israel estava sendo oprimido por 7 anos pelos midianitas e amalequitas. Toda vez que o povo de Israel plantava alguma coisa na hora da colheita, os midianitas e os amalequitas queriam pegar as colheitas do povo. Isso é injusto, né? E isso durou durante 7 anos. Então, Gideão, ele estava malhando um trigo, né, em um local escondido. O lagar é um local onde as pessoas esmagam a uva para colher o suco da uva, que na Bíblia vocês vão achar mosto. Mosto é o suco da uva. Então ele estava malhando o trigo num local onde era para espremer uvas, porque o lagar era um local mais escondido. E malhar o trigo era no alto, né? Era na eira. Se ele começasse a malhar o trigo na eira, os midianitas iam ver, os amalequitas iam ver e ia roubar toda a sua colheita. Então ele estava malhando o trigo no lagar, num local escondido. E ali ele trabalhando, malhando o seu trigo, apareceu para Gideão o anjo do Senhor. Crianças, toda vez que vocês verem na Bíblia escrito anjo do Senhor com a letra maiúscula, é como se fosse o próprio Jesus Cristo. Se chama teofonia, né? Jesus Cristo em forma de anjo, né? Em forma de algo que a pessoa pode ver. Então se chama teofonia, quando você vê na Bíblia escrito anjo do Senhor em maiúsculo. Então apareceu para Gideão o próprio Jesus Cristo, o anjo do Senhor. E quando Gideão se deparou com aquele anjo do Senhor, ele começou a falar: poxa, olha a situação que nós estamos vivendo, eu tendo que malhar meu trigo aqui escondido, nós somos tipo escravos dos midianitas. E o anjo do Senhor, quando deparou com Gideão, tipo fazendo uma reclamação da situação, ele disse para Gideão: você, com a ajuda de Deus, vai libertar seu povo. E Gideão ficou surpreso e falou: logo eu, o menor da casa do meu pai, eu pertenço à tribo mais pobre, né, de Israel, ele pertencia à tribo de Manassés. E é assim mesmo, Deus acaba usando em várias vezes na Bíblia o menor da casa do pai, o que as pessoas menos esperam dele, Deus acaba usando para a honra e glória do seu nome. E Gideão ficou feliz, espantado ao mesmo tempo, e ele pediu sinais a Deus. O sinal, tia Érica não vai falar. O sinal que ele pediu para Deus, ele pediu 2 sinais. Está no capítulo 6 do livro de Juízes, lá no finalzinho, versículo 37 ao versículo 40. Se vocês ficarem curiosos, vocês vão lá e vão saber o que ele pediu de sinal para Deus. Após esse sinal, ele se sentiu mais confiante, né? Porque ele era tímido, estava com medo, mas após o sinal do Senhor, ele se sentiu mais confiante. Então, ele começou a chamar homens para ajudar ele a combater os midianitas e os amalequitas.
Ao todo foram 32 mil homens. Nossa, muitos homens, né, crianças? E o Senhor também achou isso, que era muita gente. E se Israel vencesse o exército inimigo com essa porção de gente, 32 homens, provavelmente iam falar, né? Ah, porque Israel tem um exército muito grande, muito bem preparado, então por isso que eles venceram os amalequitas e os midianitas. Então Deus não queria isso. Deus queria que o povo reconhecesse que quem venceu essa batalha foi o próprio Deus de Israel, o Deus vivo, glória a Deus. Então ele falou com Gideão. Gideão, 32 mil homens são muitos homens. Então Gideão reuniu esses homens e perguntou: quem for tímido e medroso pode ir embora para suas casas. Crianças de 32 mil homens, só sobrou 10 mil homens. 22 mil era tímido e medroso e voltaram para suas tendas. Mas 10 mil homens, Deus também achou que era muito homem, né, crianças? Se a gente for pensar, 10 mil homens são muitos homens. E Deus não queria que a glória caísse para o povo, né? Poxa, o povo, o exército de Israel, 10 mil homens venceu os midianitas e os amalequitas. Deus não queria isso. Deus queria que o povo reconhecesse que quem venceu essa batalha foi o próprio Deus. Glória a Deus, aleluia! Então, Deus falou para Gideão: leve os homens para beber água. Os que beberem água, como se fosse um cachorro lambendo, esses você dispensa. Os que se ajoelharem, pegarem a água na mão e levar até a boca, esses que vão para a guerra com você, que vão combater os midianitas e os amalequitas. Crianças chegando lá, os homens descendo para beber aquela água, aquela porção de homens. E sabe o que aconteceu? Glória a Deus! Crianças, só 300 homens ficaram com Gideão. 970 se abaixaram para lamber a água como se fosse cachorros, como se fosse cães. Então só 300 homens ficaram com Gideão e eles foram para a batalha, né? Tudo com o comando de Deus, teve vários comandos. Vocês podem ver na Bíblia, né? No capítulo 7 vem falando tudo o que aconteceu. E Gideão e os seus 300 homens que venceram essa batalha com a ajuda de Deus, eles não usaram espada, crianças, eles usaram 3 coisas. A tia Erika vai falar aqui: trombetas, cântaros e tochas de fogo. E Deus foi dando as coordenadas, né? Quando chegou lá na hora, Gideão gritou, né? Eles gritaram em nome do Senhor, eles tocaram as trombetas, eles jogaram os cântaros no chão para quebrar. Imagine o barulho das trombetas, né, que eles estavam tocando, com os barulhos dos vasos, 300 cântaros caindo no chão. Fez um barulhão, né? Então assustou os midianitas, né? E o Espírito de Deus colocou um espírito de confusão nos midianitas. Eles começaram um a guerrear contra o outro. E Deus venceu essa batalha usando o tímido e talvez medroso Gideão, glória a Deus. Vencendo essa batalha, o povo de Israel queria que Gideão se tornasse rei. Mas Gideão, com sua imensa humildade, né, se achando menor da casa do seu pai, pertencente à tribo mais pobre, sendo ela Manassés, não aceitou. E ainda disse que nem ele nem seus filhos iam ser reis sobre Israel, não iam reinar. Crianças, de um lado é bom porque mostrou a humildade, né, de Gideão, reconhecendo que Deus que deveria reinar, que Deus é todo soberano. Mas essa atitude de Gideão abriu uma brecha. Lembra que a tia Erika já falou sobre brechas que nós mesmos abrimos? Ele abriu uma brecha muito grande para algo ruim acontecer. Gideão teve 70 filhos. São muitos filhos, né, crianças? 70 filhos. Sendo que um desses filhos ele teve com uma concubina. E o nome dele era Abimeleque. Abimeleque chegou ao povo de Siquém e falou para eles: vocês querem um rei? Vocês querem que alguém comande vocês? Vocês querem que apenas um rei comande ou 70 reis comande? Ele estava se referindo aos 70 filhos de Gideão. Então as pessoas pensaram: ah, nós queremos, poxa, ser comandado por um rei só, 70 homens não. Então Abimeleque, né, se autotitulou rei, né? Falou: então me façam rei.
E o povo acabou aceitando, né, o filho, tipo bastardo de Gideão como rei, já que Gideão mesmo não quis. E os próprios filhos, ele acabou dizendo que nem ele nem os filhos reinariam, né, sobre o povo. Então ele acabou abrindo uma brecha para um filho dele, né, com uma concubina, reinar. Então Abimeleque já estava se tornando rei. Ele juntou alguns homens maus, né, ruins de coração, igual a ele, maldoso, e começou a planejar algo muito ruim para os filhos de Gideão. Ele mandou matar todos os filhos de Gideão, mas um filho, o filho caçula, o filho mais novo, conseguiu fugir. O nome dele é Jotão, então ele conseguiu fugir. Conseguiram fugir da matança, Jotão subiu no alto de um monte e começou a contar uma história. E é uma história que a gente chama de fábula, a fábula das árvores. Glória a Deus. Jotão começou a falar assim bem alto para todos os moradores de Siquém escutar. As árvores queriam um rei e começaram a perguntar para as árvores frutíferas. Perguntou para a videira: videira, você quer ser o nosso rei? Porém, a videira respondeu: glória a Deus. Porém, a videira disse: deixaria eu meu mosto, que é o suco de uva, que alegra a Deus e aos homens, e iria labutar sobre as árvores? Ela não aceitou. Né? A videira é uma árvore que dá uvas e ela não aceitou reinar, né, sobre as árvores. Então ele foi para a oliveira. Né? Oliveira é aquela que dá as olivas, né, que provavelmente sai a gordura, o azeite. Né? Foi para a oliva e perguntou: oliveira, você gostaria de reinar sobre as árvores? E a oliveira respondeu: deixaria minha gordura, que Deus e os homens me prezam, e iria labutar sobre as árvores? A oliveira também não aceitou esse convite das árvores. E tentaram mais uma vez. Tentaram com a figueira dá figos, né? Perguntaram: figueira, você quer ser o nosso rei, o rei de todas as árvores? E a figueira respondeu. Porém, a figueira disse-lhe: deixaria eu minha doçura, o meu bom fruto, e iria labutar sobre as árvores? A videira também não aceitou. Puxa vida, olha, foi em praticamente todas as árvores frutíferas ali, e nenhuma árvore aceitou ser rei sobre as árvores. E o que sobrou foi o espinheiro. Foram para o espinheiro, que não dá fruto, que não dá sombra e que ainda na seca causa fogo na floresta. Perguntaram se ele queria ser rei. E sabe qual foi a resposta, crianças? Disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos abaixo da minha sombra. Crianças, que sombra o espinheiro poderia fornecer para as outras árvores? Nem fruto ela dá, nem sombra. Essa história que Jotão contou ao alto do monte era a história que estava acontecendo. Foi uma fábula, né? Ele usou as árvores para contar o que estava acontecendo. O povo, ao invés de escolher algum filho de Gideão, né? Que Gideão no passado tinha libertado o povo com a ajuda de Deus, podia ter escolhido algum filho de Gideão que eram pessoas boas, provavelmente iam dar frutos bons igual o pai deu. Eles preferiram escolher Abimeleque, que não tinha nada a oferecer. E se passando 3 anos, aconteceu o que Jotão falou aqui nessa fábula. Ele falou, né, que o espinheiro não tinha nada a oferecer, nem sombra, nem frutos, e ele colocava fogo na floresta. E foi isso que aconteceu depois de 3 anos. Houve um conflito com Abimeleque. E Abimeleque, subindo no alto de um monte, uma mulher acertou a cabeça dele com uma pedra, subindo no alto de uma torre,
ele foi acertado com uma pedra na cabeça por uma mulher. E para não morrer aos pés de uma mulher, né, pelas mãos de uma mulher, ele preferiu que alguém o matasse a espada. Chamou alguém que tivesse uma espada, alguém que estivesse perto dele, provavelmente algum guerreiro que estivesse ali com ele naquela guerra, chamou ali o amigo dele para enfiar uma espada nele, porque ele não queria morrer nas mãos, né, pelas mãos de uma mulher. Então foi isso que aconteceu, crianças. E eu pergunto, será que as nossas vidas estão sendo controladas por Deus? Será que nós, quando vamos tomar atitudes, decisões, nós estamos pedindo orientação a Deus? Gideão, no caso, não pediu. Quando chamaram ele para reinar, né, sobre Israel, né, reinar lá na época de Juízes, ele falou não, ainda disse que nem ele nem seus filhos. Provavelmente ele não pediu orientação a Deus e abriu uma grande brecha para o mal dominar, que seria o seu filho, né, com a concubina, o filho dele chamado Abimeleque. Né, e acabou os filhos deles, os 69 filhos deles sendo mortos. Será que nós estamos também colocando a nossa vida na mão de Deus e deixando Deus decidi-la? Vamos pensar isso, tá bom, crianças? Olha, hoje essa foi a história, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês. Beijo, graça e paz!